Obrigado, Omar, você ter continuado aqui conosco pela conversa. Continua hoje a conversa com o Omar Salles. Você pode participar do programa através do nosso canal interativo ou pela internet. Pelo canal interativo, você pode ligar para 31 3209 0122 e na internet, através da nossa página tvhorizonte.com.br/religare. E lá na página você pode rever o programa, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. O programa de semana passada, ele foi marcado pela caracterização da contemporaneidade, você sinalizou as várias mudanças que estão acontecendo, e nós terminamos conversando sobre posição das religiões, posição das igrejas, em relação a esses temas, a relatividade, que é uma marca do tempo, as situações novas. O campo de debate, assim, talvez mais árido, é o campo da moralidade. Você estaria de acordo? Sim. A moralidade, nós vamos esbarrar na questão do programa anterior, que é a verdade. Então, nós temos o choque aí entre aquilo que legitimava, inclusive, o agir humano, o agir do homem, e que assegurava com que o homem agisse dessa ou daquela forma, para agora uma moralidade que, em tempos de relativismo, tende a se tornar cada vez mais individual, ou se não pelo menos individual, cada vez mais pertencente a pequenos grupos. Então, esse conflito de como cada grupo vivencia a sua moralidade, seja no campo da sexualidade, seja no campo da política, seja no campo de diversas ideologias, então vai ser outro facilitador de emergência de conflitos, emergência de choques. E muitas novas situações vão surgindo. O modo das pessoas conviverem, se organizarem nos seus lares, o antigo conceito de família também que vai se alterando. O campo da ciência traz inúmeros desafios. Como é que esse cenário todo vai demarcando o campo de atuação das religiões? As religiões, sobretudo, por exemplo, se nós pensarmos no caso específico do cristianismo e aquela noção antiga de paróquia e de pertença. Então, a paróquia geográfica começa em tal rua, termina em tal rua, aqui são meus paroquianos. Então, eles pertencem ao meu rebanho. Hoje, isso não é mais pensado dessa forma. A pastoral hoje é pensada que as pessoas pertencem e se vinculam por afinidade, se vinculam por aptidão, se vinculam por ligação emocional. Então, tem pessoas que atravessam Belo Horizonte de um extremo a outro porque se identificam, apesar de morarem no bairro, se identificam com outro grupo. Então, nós vamos ter toda essa mudança também em marcha. Sim, não só todo esse cenário de alteração, o outro é um esvaziamento também do sentido religioso, que não é a característica, mas é uma característica, entre outras, da nossa contemporaneidade. Como é que você vê esse debate sobre secularização, ateísmo, indiferença religiosa? A secularização eu compararia com a ideia do programa anterior, que foi a questão do relativismo e a relatividade. Então, nós podemos pensar num processo de secularização e num processo de secularismo. Isso não é muito consenso entre os autores, mas eu acho que para nós essa distinção ela ajuda a pensar, porque na nossa língua portuguesa o ismo ele sempre traz uma carga negativa, uma carga de preconceito, e fazer essa distinção secularização e secularismo se torna um ponto importante. A secularização é um processo em marcha, histórico, que inclusive a teologia vai compreender como algo positivo, desde inclusive a criação do mundo, porque a tomada de consciência do homem sobre sua responsabilidade, sobre o seu ser no mundo, sobre a sua presença diante da realidade. Então isso seria uma primeira acento da secularização. Tem um acento jurídico da secularização, que é nós pensarmos aquilo que pertencia à esfera eclesiástica agora pertence à esfera secular, ou aquilo que era secular agora se tornou eclesiástico. Mas tem também a ideia da perda, do esvaziamento do sagrado, esvaziamento do sentido, a ausência de valor do religioso. Então isso nós estaríamos caminhando aí para esse secularismo, essa pequena distinção. Então toda vez que nós não conferimos às religiões os seus valores, não atribuímos a elas a sua importância na formação da nossa cultura. A cultura ocidental é devedora da tradição judaico-cristã.
Então, quando nós deixamos de reconhecer esse valor, então nós somos extremamente secularistas, o secularismo arraigado dentro de nós como uma vertente nesse sentido positiva. Mas quanto mais nós somos capazes de reconhecer esses valores, mas darmos uma resposta positiva, aí seria um traço da secularização, que é a atitude do homem se posicionar diante do mundo. É lógico que uma visão que eu estou colocando aqui não é consenso entre os autores, a maioria deles não faz distinção. A secularização já seria o processo de perda do sentido religioso no mundo. Mas eu acho que essa distinção nos ajuda. É importante. Você deve estar acompanhando que entre as várias bandeiras da nossa época, tem também aqueles que levantam a bandeira do ateísmo, o direito de ser ateu. O que significa esse movimento neo-ateísta em grandes metrópoles? Como que você tem acompanhado esse debate? É uma grande crise em relação a Deus foi pelo fato, se a gente pega, por exemplo, na modernidade. Então, Deus não poderia ser provado cientificamente. E a nossa razão iluminada não nos permite conceber ou não nos permite também demonstrar a existência desse Deus. Então, ali as razões para o ateísmo eram absolutas, elas eram extremamente fortes. Quando cai a ideia da razão absoluta, e quando cai também todo esse encanto com a ciência, as razões do ateísmo elas perdem força. E quando essas razões do ateísmo perdem força, nós podemos ter outros relatos emergindo, como a gente já dizia na semana passada. Agora, esses movimentos que surgem hoje reivindicando a existência do ateísmo, a meu ver, são também movimentos de grupos que se posicionam diante dessa diversidade que nós temos aí. Então, nós não temos hoje um ateísmo como tínhamos no passado. Não é um ateísmo, como eu poderia dizer, absoluto, um ateísmo que se opunha a algo definido, mas é um ateísmo com manifestação da diversidade e que hoje, inclusive, teria, sob certo sentido, mais motivo para se demonstrar, porque hoje você tem mais no que descrer do que antigamente tínhamos. Como é que anda o apetite religioso? Ele está em voga. Curiosamente, está crescendo. Pelo menos em nosso meio, nossa realidade latino-americana, eu converso com várias pessoas que vão à Europa e as igrejas na Europa estão vazias, e as igrejas virando museus, os grandes templos europeus. Mas nós temos, sobretudo na nossa realidade, uma busca, uma emergência pelo religioso muito grande. E aí, não só na nossa realidade latino-americana, mas mesmo, em modo geral, em todo o globo, há uma abertura, uma sensibilidade aí para o sagrado, para um sentido último, porque é o efeito, eu diria talvez o efeito rebote da crise do sentido. Então, num lugar onde não se tem sentido nenhum, em que nós vamos nos agarrar? E as pessoas começam a buscar algo aí com o qual possa se identificar, mesmo que seja uma floresta que permite uma experiência mística, mesmo que seja um programa virtual, mesmo que seja, enfim, são várias configurações que vão desenhar também esse cenário. Eu ia perguntar isso, se há ainda, e como você compartilha desse seu diagnóstico, né, o apetite religioso ainda ele é bastante presente no nosso meio, mas eu perguntaria qual que é o menu que está sendo procurado? O menu. Você falou da questão do sentido, né? Essa continua sendo a grande busca. Sim. E num cenário de crise de sentido... A questão do sentido, eu vou voltar nela para falar desse menu procurado. A questão do sentido, nós temos, por exemplo, o problema ecológico. Quando eu era, só um pequeno retorno, quando eu era criança e adolescente, eu aprendi na escola que a água era um recurso inesgotável. Hoje ninguém mais acredita nisso. Então a gente sabe que precisamos cuidar dos mananciais, etc. Então a crise ecológica, as guerras mundiais, a crise econômica que assola todo o globo, tudo isso faz com que essa crise de sentido aumente e o ser humano busque algo para lhe dar uma resposta. Agora, dentro desse menu, o que se busca? Mais se buscam respostas imediatistas. Então, as igrejas que prometem algo mais imediato, que prometem uma solução, que estabelecem muito uma relação de troca, como a gente está numa sociedade do consumo, então você faz isso, você obtém aquilo, você vai seguir tais passos, no passo seguinte você já vai obter, essas parecem que têm uma adesão imediata maior. Só que a frustração também caminha junto. Então, você vai ter um apetite pelo sagrado, pelo religioso, mas uma mutabilidade e uma
peregrinação constante. Então, as pessoas estão sempre se deslocando, a ideia do deslocamento. Então, estão sempre se deslocando. Está cheio o templo hoje, mas não está cheio das mesmas pessoas que estavam semana passada, da semana anterior, porque elas estão no fluxo constante. Hoje estão aqui, amanhã estão ali, no outro dia estão em outro lugar, porque não tem justamente esse sentido da pertença. Sim, esse modelo do self-service não pode acabar produzindo um esvaziamento das instituições religiosas? Das instituições, sim. O esvaziamento das instituições. Da dimensão institucional. Agora, nós temos a construção de um simulacro pessoal. Sim, vamos continuar daqui a pouco. O Religário de hoje continua a conversa com o Omar Salles sobre religião e contemporaneidade. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já.